Então, gente, vamos começar da onde a gente parou. Em 2023, finalzinho do mês ali, de dezembro, né? Eu decidi que iria ficar fora das redes sociais. E aí foi uma decisão baseada em muitos tópicos, assim, que vinham na minha mente, né? Que eu já estava pensando e orando por vários motivos, mas alguns principais me fizeram sair das redes sociais. Né? Quem estava perto de mim soube um pouquinho, eu fui contando por que eu tomei essa decisão, mas muitos não, né? Muitas pessoas que a gente acabava só se vendo por aqui não souberam por que eu saí exatamente. Então, eu não estava nem no perfil pessoal, nem no perfil profissional, porque eu tinha dois, saí de todos, né? E entre os principais motivos que me fizeram sair, o principal deles foi a distração, né? Então eu queria compartilhar com você assim os motivos que me fizeram sair do Instagram e das redes sociais por um tempo, porque talvez isso faça sentido para você hoje, né? Com aquilo que você está vivendo aí na sua realidade. Então a primeira coisa que me fez pensar que ele estava naquele momento fazendo mais mal do que bem era o excesso de distração. E a gente sabe, né, o quanto essa ferramenta pode ser bem utilizada e o quanto a gente perde a mão e acaba se distraindo excessivamente aqui, né? E eu estava até falando sobre isso hoje com um colega. O algoritmo, quem trabalha com isso vai saber muito melhor do que eu, né? O próprio Instagram trabalha para que a gente fique aqui, preso aqui, né? Então vai rolando o próximo vídeo e vai vindo o próximo story, vai vindo algo mais interessante. Quando vê, eu entrei para ficar 5 minutos e eu já estou 1 hora. É isso mesmo que acontece, o Instagram é feito para isso. Ele é todo projetado para que a gente fique aqui. Porém, esse excesso de distração estava me incomodando. Como se eu visse, assim, muitas outras coisas que eu queria realizar na minha vida. Eu queria dedicar o meu tempo a outras coisas também. E muitas vezes ele me roubava esse tempo, que é tão precioso. Né? Então a gente fica, eu consigo, eu tenho controle, não, eu saio a hora que eu quero, mas a gente sabe que se passa aqui um pouquinho. E eu queria mais tempo com coisas que não são na tela do celular. Eu estava precisando de mais tempo com Deus em oração, eu queria mais tempo para ouvir Ele me direcionar para algo novo. Eu sabia que eu queria algo novo para 2020, para 2024 ao longo do ano e 2025, e não ia conseguir com excesso de distração. E aí eu decidi sair, né? Outro motivo que me fez também parar foi a comparação. E talvez esse também seja algo que acontece com você hoje. A gente fica aqui nessa ferramenta e a gente tem acesso à vida de todo mundo. Assim como todo mundo tem acesso àquilo que eu exponho da minha, né? Só que às vezes a gente cai, se a gente não tiver a nossa identidade bem firmada, quem nós somos, o que nós nascemos para fazer, qual é o nosso propósito, né? Quem nós somos em Deus, se a gente não tiver isso muito claro, a gente cai num ciclo de comparação, que é, puxa vida, olha ali como fulano tá fazendo tal coisa. Eu não tô fazendo igual. Será que eu deveria estar fazendo igual a ele? Será que o meu não tá tão bom como o dele? Será que existe algum erro no que eu tô fazendo? Será que não tá sendo suficiente? Principalmente quando envolve o profissional aqui também na rede social, né? A exposição do teu trabalho aqui na rede social, tu também fica se questionando, poxa, aquela pessoa tá fazendo isso, isso e isso para alavancar ali a carreira dela. Será que eu não deveria estar fazendo igual? Ai, meu Deus, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Não sei se você já se pegou aqui na tela do celular, dentro dessa rede social, com uma sensação de estou atrasada na vida. Porque eu sentia isso. Parece assim que eu vejo todo mundo fazer alguma coisa e que eu tô sempre atrasada. Outra coisa que me causava a sensação de atraso era saiba tudo o que você precisa para alavancar sua carreira em 10 vezes de R$ 49,90 no meu super curso de não sei o quê. E aí rola mais para baixo os 5 segredos de como prosperar como nutricionista, ou seja lá qual é a sua profissão, como lash designer, como cabeleireira, como vendedor, como, né? 10 passos para o seu casamento. E aí tu começa a ficar, gente, eu tô muito atrasada. E o que a gente precisa pensar, pessoal? Nós vivemos na geração da ansiedade. Nunca se viveu, nunca se teve uma geração tão ansiosa como a nossa, e o Brasil lidera essa lista de países. Isso é muito sério, né? E essa questão do excesso da rede social ou dela mal utilizada contribui muito para isso. Hoje eu falava com um colega sobre isso. Eu falei, olha, não é que eu queira te dizer que tu tem que sair do Instagram também, eu tô te contando a minha experiência. Eu falei para ele. É uma sensação libertadora. Tu começa a lembrar que existe vida fora daqui. Normal. Cotidiana.
A gente começa a se satisfazer com as coisas normais, cotidianas, o horário de voltar para casa, de não ter que ficar aqui pendurado, mas ir fazer o jantar, sentar na mesa, tomar banho. Uma vida normal sem ficar escrava disso, né? Quando você entra aqui, aquele bombardeio de informações que te dão uma ansiedade absurda, você não sabe mais quem você é. Às vezes a gente até tá indo pelo caminho que Deus traçou, mas é tanta informação ao meu redor que eu me distraio, eu me preocupo, eu acho que eu tô atrasada, daí eu já mudo de rota e eu já quero correr mais rápido. Perdemos muito tempo na tela e o que eu notei de mais diferença nesse um ano foi apreciar os detalhes, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo contemplar. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu amo ficar olhando para o céu, tá? Eu até falei esses dias disso lá na igreja, né? É, eu amo ficar olhando para o céu, eu amo ficar olhando pela janela, passarinho, tomando café e ficar ali olhando, né? E isso é algo que eu posso fazer se eu pegar uma cadeira de praia e sentar aqui na minha garagem, no quintal, eu consigo ficar olhando o céu. E esse um ano eu fiz tantas vezes isso, porque antes o que que a gente faria? O que que eu faria, né? Coloca a cadeira de praia, tu olha 10 segundos pro céu e pega o celular e abre o Instagram. Então, esses pequenos detalhes, tempo disponível para criar coisas novas, tempo disponível no secreto, né? A gente se pega naquela ansiedade assim, ai, vou entrar para ver se tem alguma notícia, ai, vou entrar para ver se tem alguma notificação, vou entrar para ver se alguém me. E aí a gente não faz nada, o presente a gente não vive mais, né? É muita ansiedade. Então, gente, eu resolvi sair porque excesso de distração, comparação, sensação de que eu estava sempre atrasada, e isso me gerava dúvidas sobre a minha profissão, né? Agora, falando aqui de profissional mesmo, me gerava dúvida sobre a minha profissão. Eu pensava, Senhor, será que eu estou fazendo certo, Deus? Será que eu estou indo pelo caminho certo? É isso que eu comunico hoje como nutricionista? É isso que o Senhor quer que eu comunique? Faz sentido? Não sei se eu estou indo pelo caminho certo, né? E foi então que eu decidi dizer, não, pai, eu vou parar de me distrair, eu vou silenciar o excesso de vozes e eu vou focar no Senhor. O que o Senhor tem para me dizer? Quem sou eu? Qual é a minha identidade como nutricionista? O que que eu quero? O que que o Senhor quer que eu comunique? O que que o Senhor quer que eu fale? Eu vou ouvir a tua voz. Isso basta para mim. É o suficiente. Eu preciso me satisfazer contigo e parar de entrar nesse fluxo sem fim, cansativo, exaustivo, né? E chato. E a gente ainda sente culpa por ter ficado muito aqui, é horrível, né? A Ellen perguntou ali, foi difícil o início de não olhar o Instagram no caso? Foi. A primeira semana foi difícil. E, gente, a gente se depara com aquela experiência, não sei se você já fez alguma vez de desinstalar, né? De tu ver quantas vezes o teu dedo vai no aplicativo automaticamente. É uma coisa absurda. E eu fiz algo, eu coloquei o aplicativo da Bíblia Online exatamente onde era do Instagram. Para dizer não, e, meu Deus, eu não acredito que eu tava assim. Quanto tempo eu poderia estar fazendo outra coisa, sabe? Eu poderia estar me alimentando da companhia do Senhor, da palavra dele. Eu poderia estar fazendo um curso que me ensine a administrar as finanças, a melhorar meu casamento, a culinária. Eu poderia estar num café proveitoso com uma amiga boa, uma boa mesa pra gente conversar, né? Então, eu vejo que é isso que a Fran colocou aqui, né? A comparação, ela nos deixa doentes. E a comparação sempre existiu, mas nunca como nos tempos de agora, porque a vida de todo mundo está exposta como uma vitrine, gente, para a gente enxergar. E aí, às vezes, o que Deus tem para dizer, filha, você está no tempo certo, na hora certa, na velocidade certa, não tem nada errado contigo. É o que eu projetei para ti, tá tudo bem com a tua carreira, tá tudo bem com o teu casamento, é esse o processo. Me ouça, é o suficiente. Só que a gente está tão apavorado com a vida de todo mundo, com todo mundo querendo vender um curso, uma fórmula mágica, o segredo do sucesso, que eu começo a achar que aquilo está errado, que a minha vida está fora do trilho. E quando não está, né? É o TikTok que eu acho que é pior que o Instagram, eu nunca tive. E não vou fazer isso, eu acho que eu não pretendo nem, né? Eu até comentei com algumas pessoas que eu estava voltando e estava com medo de voltar. Eu estava com medo porque foi tão bom essa experiência de ficar longe que eu não queria ficar escrava de novo, ficar pensando no que eu tenho que postar. Quando a gente trabalha como profissional, gente, eu tô sendo bem vulnerável aqui. Quando a gente trabalha como profissional na rede social, tem uma preocupação de eu tenho que postar alguma coisa, né? Não por causa de, tem que marcar consulta comigo, não, mas porque eu tenho que comunicar algo pro pessoal que tá ali, eu tenho que falar para eles sobre nutrição saudável. E sim, eu quero, eu amo fazer isso. Mas isso não pode virar uma escravidão. Eu tava com esse medo, né? Porque a gente vai caindo de novo naquele ciclo doente. Então, algo que eu tenho orado muito nesses primeiros dias que eu voltei agora é, Senhor, me dê o tempero, me dê temperança, me dê tempero
para usar isso aqui, na medida certa, sem que isso afete a minha vida, a parte da minha vida que realmente importa, que não é a que está aqui, que não é a que eu mostro para as pessoas, não é. Não é isso que realmente importa. E isso é uma das grandes coisas que eu quero falar, tá, gente? Meu Deus, tem tanta coisa que acho que isso aqui daria 3 lives, mas a gente vai. Vocês vão botando aí, eu vou interagir, tá? Nunca se vendeu tanto e-book, realmente. A Gabi colocou ali que as pessoas querem também mostrar. Nós mostramos só o que é bom aqui, né? Ninguém mostra aqui a parte ruim da vida. E você já percebeu que você pode estar comparando a sua vida com a vitrine dos outros, mas você não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Sabe? E os bastidores, gente, é o que realmente tem valor na nossa vida, é o que realmente importa. Não é o que a gente mostra, não é o que a gente posta, não é as curtidas, não são seguidores, isso não é o mais importante. Não é. E foi isso que eu descobri ao longo de 2024, e é isso que eu queria compartilhar com você. Então, o que me fez sair foi excesso de distração, comparação, e isso me gerava dúvidas profissionais. Se eu estava no caminho certo, o que o Senhor queria de mim, se eu estava sendo uma nutricionista, é isso que o Senhor espera? Precisa de mais a minha profissão? Eu estou indo pelo caminho certo ou não? E aí, gente, eu saí daqui e eu entrei num outro lugar que eu queria falar para vocês, né? Quando eu saí das redes sociais, eu entrei, me vi entrando num outro lugar que eu não sabia que eu ia entrar, que é a casa do oleiro. O Senhor me levou a um lugar, né? A Bíblia fala em Jeremias 18 sobre um oleiro, que é quem construi vaso de barro, de argila, né? A Bíblia relata ali a casa do oleiro, né? A oficina, o local de trabalho dele, onde Jeremias desce e fica observando aquele homem trabalhar. E a Bíblia diz que aquele vaso, ele fica observando que o homem está construindo um vaso, o oleiro está construindo um vaso, e ele se desfaz, né? Ele não é bom o suficiente, e o oleiro precisa remoldar, destruir aquele vaso e construir um vaso novo. E eu fui levada, depois que eu saí das redes sociais, lá em janeiro de 2024, eu entrei na casa do oleiro. Porque o nosso oleiro é o Senhor, né? Deus é nosso oleiro e nós somos o vasinho na mão dele. E ele nos molda conforme a sua vontade. Só que quando esse vaso dá errado, quando esse vaso tá ruim, tá cheio de trincas, a gente precisa passar por um processo que é de destruição. O oleiro pega todo aquele barro, desmonta. Às vezes, se estiver muito seco e duro, ele tem que quebrar. E aí ele vai fazer um novo. Assim como a Bíblia relata lá, na casa do oleiro. E eu fui levada a esse lugar. Porque eu saí das redes sociais com uma motivação. Senhor, minha vida profissional. Preciso de respostas. Preciso voltar para o Instagram o dia que eu souber, ter certeza que eu estou indo no caminho certo. Foi isso que eu falei para Deus. Eu não vou mais aparecer sem ter certeza. Foi isso que eu falei. E aí eu fui para casa do oleiro e ali eu comecei a ser moldada. Destruída e moldada de novo. E eu comecei a olhar para dentro, sabe? Dentro de mim, para tentar achar essas respostas, né? Quem eu sou? Por que eu me comparo? Por que a vida do outro, do ciclano, do Beltrano me distrai? Eu preciso saber a minha identidade. Quem eu sou, né? E não tem como nós fazermos uma viagem para dentro de si para achar respostas, porque nós não vamos achar respostas em nós, né? Isso é algo que eu queria também te falar. Pare de procurar respostas em você, né? A gente vem de uma geração de autoajuda, você tenha todas as respostas que você precisa, faça o que o seu coração manda, as respostas que você precisa estão dentro de você, isso é mentira. As nossas respostas estão em Deus, porque eu precisava saber quem eu era. A minha dúvida era a minha identidade, eu queria ter minha identidade muito clara, assim, Senhor, qual é o meu propósito, para que eu nasci, o que o Senhor quer de mim, eu quero saber a minha identidade. Mas essas respostas não estão em mim. Todas as nossas respostas estão no Senhor, estão em Deus. Por quê? Como eu vou saber para que eu nasci se eu não falar com quem me criou? Sabe? Quem criou sabe qual é a finalidade daquilo. Quem criou sabe para que aquilo foi feito. E é Deus, é o Senhor que sabe em mim que peça está faltando. É Ele que sabe qual encaixe que está fora do lugar. É Ele que sabe se eu devia estar indo pela direita, estou indo pela esquerda. Ele sabe, porque Ele desenha a minha vida. Ele é o oleiro, entende? Eu sou só um vasinho. E eu preciso dizer, Senhor, qual é a minha identidade? Minhas respostas estão em Ti, não estão em mim. Não estão em mim, né? E nessa viagem de descobrir com o Senhor quem eu era, gente, isso tudo pra mim foi inédito, tá? Tudo que eu tô contando pra vocês aqui, eu só sabia que eu ia sair das redes sociais porque eu queria respostas profissionais. E aí Deus me disse, tá bom, filha, vamos lá. E aí nessa viagem de fazer, eu tô olhando às vezes pra baixo, gente, porque eu pontuei tópicos bem importantes que não podem faltar hoje, tá? Então,
talvez seja para me achar aqui, onde eu devo continuar. Nessa viagem que eu fazia com Deus, procurando quem eu era, descobrindo quem eu era, o Senhor começou a me mostrar que as minhas prioridades estavam erradas. E isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui até agora, sobre a rede social, todo mundo mostra a sua melhor vida, enfim. Na casa do oleiro, com Deus, quietinha, querendo descobrir quem eu era, o Senhor me mostrou que as minhas prioridades, as prioridades da minha vida estavam equivocadas. Que antes de prosperar qualquer coisa, qualquer área na vida da Letícia pública, na vida da Letícia nutricionista, na vida da Letícia pública, na minha vida pública, qualquer coisa que o Senhor queira fazer, que poderia fazer em mim, através da minha vida profissional, antes ele precisava prosperar e me trazer clareza de identidade de quem eu sou como filha dele, como mulher e como esposa. Gente, eu juro pra vocês que quando o Senhor começou a trabalhar a minha identidade de mulher, de filha de Deus e de esposa do Jonathan, que é meu marido, eu fiquei assim, Senhor, mas a gente não ia falar de profissão? Foi isso que eu falei pra ele. Eu disse, Deus, mas a gente não... O assunto era outro. Como assim, né? E quando eu vi, gente, o Senhor já estava me levando. Eu comecei a ler alguns livros, eu comecei a procurar respostas na palavra sempre. E fui levada a alguns cursos que eu vou poder depois falar com mais clareza para vocês, mas um deles foi a experiência do lar. Quando eu me vi, eu já estava lá, sentada naquela mesa, sendo ministrada por mulheres, né, incríveis. E o que eu tenho para deixar assim de marca para você nessa live, vão ter outras ainda que eu vou falar, mas uma delas é: sempre que você tiver com dúvida em alguma área da sua vida, você precisa entender se outras abaixo daquela não estão precisando de manutenção, de conserto. E foi isso que o Senhor disse para mim. Filha, eu não tenho problema nenhum em te prosperar como nutricionista, em te dizer qual é a tua identidade, de te fazer ser aí bem-sucedida na tua carreira. E eu não tô falando de dinheiro, tá? Bem-sucedido para mim é ter um propósito e cumpri-lo. Isso é ser bem-sucedido. Eu não tenho problema nenhum, filha, em te fazer ser bem-sucedida como nutricionista. Mas antes, eu preciso que tu entendas a tua identidade como minha filha, como mulher e como esposa. E essa, gente, é a parte que ninguém vê. É aí que eu queria chegar. Tem tudo a ver com não estar aqui nas redes sociais, isso que o Senhor está fazendo em mim. Porque essa é a parte que ninguém tá vendo. Você, quem você é no seu íntimo, no seu secreto com Deus, quem você é com seu marido, quem você é dentro do seu lar, dentro da sua casa, quem você é quando a hora do expediente acaba, quando você entra em casa e fecha a porta, isso ninguém tá vendo. Isso você não posta aqui. O jeito que você fala com seu marido, o jeito que você se dedica nas coisas que realmente são importantes dentro da tua casa, o jeito que você se dedica aos teus filhos, isso ninguém tá vendo aqui. Só vê uma foto linda que bateram lá no Natal, né? Mas o que realmente importa para Deus, as pessoas não estão vendo aqui. E foi isso que o Senhor me disse. É como uma planta que tem as suas raízes, e eu fui muito ministrada por raízes, eu queria que mais mulheres também ao longo desse ano. É como uma planta, gente, que para que qualquer brotinho, qualquer pedacinho de uma planta. Vamos imaginar que a gente vai plantar uma sementinha, tá? Então eu pego lá o vaso, a terra fofa, ponho a semente. Começa a cuidar, vai passar pelo processo de germinação, né? Para que venha qualquer pedacinho de planta para fora, mínimo, tem que ter raiz para baixo. E essa raiz, geralmente, ela tem o dobro do tamanho do que tem para cima. E o que Deus nos fala? Não tem como nada vir para fora. Não tem como nada vir para fora quando os alicerces não estão bem estruturados na tua vida. Filha, eu ouvi. Gente, o que eu tô falando para vocês é que Deus me ministrou ao longo de um ano. Um ano. Filha, não tenho nenhum problema de você ser uma nutricionista. Eu amo isso em você. É um propósito que eu te entreguei, mas não tem como crescer nada para fora, público, externo, para as pessoas verem. Não tem como você ser nada fora de casa, do portão para fora, quando dentro de casa, quando na tua identidade de mulher e no teu tempo comigo, as coisas não estão ainda tão bem como eu gostaria. E, gente, eu aprendi isso na Mar. Eu aprendi isso na Mar. Da gente entender que o que tem valor para Deus não é o que tem valor para o mundo. O que importa para Deus, o que os céus aplaudem, muitas vezes o mundo não aplaude. E o que as pessoas aplaudem aqui no Instagram, muitas vezes não é o que Deus aplaude, sabe? Então,
A minha identidade de mulher é o que ninguém vê. Quem a Letícia é como mulher, como esposa, como administradora do celular, como uma mulher posicionada dentro da sua família, dentro da sua casa. Quem a Letícia é daqui a pouco como mãe. Isso aí ninguém vê. Os bastidores que ninguém vê. As pessoas só querem ver aqui a nutricionista. E a gente, infelizmente, cai nessa de só mostrar aqui essa nutricionista. A gente como todo mundo só mostra isso aqui, a gente começa a achar que isso é sucesso. Que isso é valor. É ser uma nutricionista renomada. É ter muitos seguidores. É ter uma agenda lotada. Ah, é eu ter um grande cargo na minha empresa. É eu ser aplaudida por várias pessoas. É eu palestrar para multidões. Sei lá. Como a gente só vê isso aqui nessa rede social, a gente começa a achar que isso é sucesso. E que tem algum problema com a minha vida. E que tem algo errado comigo. Mas o que Deus me disse, filha, o que importa para mim é quem você é nos bastidores. É isso que eu dou valor. E eu não vou fazer prosperar. Não é sustentável ficar aparecendo alguma coisa para fora, seja na tua vida profissional, ministerial, seja o que for. Não é sustentável aparecer algo para fora de bom quando não tem raiz. E o que te sustenta não é teu sucesso. O que te sustenta não são seguidores, não são pessoas te aplaudindo, não é um monte de gente dizendo que você é isso, você é aquilo, não é um grande cargo na tua empresa, não é os teus 1000 funcionários que você tem, não é isso que te sustenta de pé. O que te sustenta de pé é alicerce. E alicerce é Deus, casa, família, identidade. Quem você é, sabe? E aí, gente, a gente vive nessa geração que quer mostrar, expor, como eu falei pra vocês, né? Enquanto Deus, ele tá perguntando, até anotei aqui, Deus está perguntando quando o vídeo termina, quando a live acaba aqui, quando você tira o crachá da empresa que você trabalha, quando você chega em casa e fecha a tua porta, quem é você? Foi isso que Deus me perguntou. Tá, saímos da rede social. Agora, eu te pergunto, filha, quem é você? Como tá a tua casa? A tua família? Teu casamento, tá bem? E aí, o Senhor me fez refletir. Essa parte da tua vida, o teu lar, o teu marido, se você tem, né, filhos, eles têm a tua melhor versão? Essa é a pergunta que o Senhor me fez e eu compartilho com você hoje com muito temor, né? É, eles têm a sua melhor versão? Ou é só o teu patrão que tem a tua melhor versão? São os teus clientes que têm a tua melhor versão? São os teus, sei lá, amigos? Porque quando eu falo de vida pública, eu não tô falando só de trabalho, tá? Eu tô falando de tudo que envolve a nossa vida fora de casa. Trabalho, ministério, amigos, as mesas onde você senta, as pessoas com quem você se relaciona. Que legal que você é tudo isso lá fora, mas quem é você dentro? Que legal que você quer estar preocupada em ser uma boa profissional, filha, mas quem é você como esposa? Tá alinhada comigo? Porque eu tava perguntando pra ele, Deus, eu tô alinhada contigo como nutricionista? Eu tô dentro do propósito que o Senhor tem pra mim? E ele me disse, mas como esposa, tu tá alinhada comigo? Como administradora do teu lar? Administradora, que a gente tem um lar pra administrar, né? A nossa família tem. Mas a mulher tem um papel muito importante nisso. Você tá alinhada comigo? Daqui a pouco, como mãe, você estará alinhada comigo? Você sabe o que é uma mãe segundo o meu coração? O que é uma esposa segundo o meu coração? O que é uma mulher segundo o meu coração? Isso é alicerce. Não tem como vir para fora algo público quando tuas raízes estão doentes, estão precisando ser restauradas. E muitas vezes eu me fiz essa pergunta ao longo desse ano, né? O que é sucesso? Porque eu e Jonathan, a gente tem um hábito aqui em casa, e isso ficou mais forte ainda esse ano, né? De aos finais de semana, a gente tomar café na cama, né? E, e aí eu levo o café pra cama e a gente fica ali no sábado, domingo, que daí não tem compromisso, não tem trabalho, né? A gente fica um café longo, assim, sabe aquele café que daí a gente já termina o que tinha pra comer, daí enche a xícara 5, 6 vezes de café de novo e fica conversando e ri, e chora e ora e vai. E quando a gente vê 10h30, a gente tá na cama ainda ali tomando aquele café. E esses dias eu falava pra ele assim, amor, eu não sei o que as pessoas entendem hoje que é sucesso. Mas hoje, isso pra mim é sucesso. E esse tempo longe das redes sociais foi tão importante pra mim, pra que o Senhor me construísse nesse lugar. De entender assim, ó, a minha vida profissional e pública, ela não é a parte mais importante da minha vida. Ela não é
Eu não sei onde as pessoas se perderam de achar que sucesso é eu ter uma carreira, é eu ser famosa ou pelo menos reconhecida na minha cidade, sei lá. Sucesso é ter dinheiro no banco, sucesso é ter muitos bens materiais. Nada disso tem problema. Nada disso tem problema. Que fique muito claro, o Senhor não tem problema nenhum em ver você prosperando financeiramente, realizando os teus sonhos. Isso não é um problema para Deus. Não é um problema nenhum para Deus você ter uma profissão e ser bem-sucedida nela, não tem problema. Mas o problema é aonde está o teu coração, porque ali está o teu tesouro. Se o teu coração bate mais forte pela tua carreira do que pelo teu marido, isso está errado. Se o teu coração bate mais forte pelas pessoas te aplaudindo do que pelos teus filhos brincando no tapete da sala, isso está errado. Se você troca a mesa da tua casa por mais horas de trabalho, isso está errado. E a gente conversava e eu dizia assim, oh, amor, hoje eu entendo que isso é sucesso. É eu e tu sentados aqui num sábado, podendo descansar do nosso trabalho que já foi de segunda a sexta, com um bom café, conversando e rindo, e daqui a pouco vão vir os nossos filhos e eles vão estar aqui nessa cama com a gente. Para mim isso é sucesso. Quem foi que Onde foi que a gente se deixou ser seduzido por uma ideia de que sucesso é eu trabalhar cada vez mais e ter uma carreira cada vez mais bem-sucedida e nem desfrutar daquilo que eu estou conquistando, sabe? E não ter mais tempo de mesa com a minha família, e não ter o meu marido, eu não olho mais no olho dele, a gente nem conversa. Eu não sei onde a gente se perdeu. E hoje, o que Deus fez em mim em 2024 foi me dizer o que tem sucesso, o que realmente tem valor para ele. O que aos olhos do Senhor é sucesso. E não era minha carreira. O Senhor vai amar assistir uma carreira bem-sucedida minha, sua. Mas se o nosso coração estiver no lugar errado, ele não ama, não. Ele não vai amar. Aí é que tá a questão. E às vezes a gente se pergunta por que que não tá vindo para fora, Senhor, a minha carreira? Por que que não tá vindo para fora, Senhor, o meu ministério? Por que que não tá vindo para fora, Senhor, o meu isso, o meu aquilo? Não sei, o que as pessoas vão ver aí de você na rua, o meu sucesso, sei lá. Filha, as tuas raízes estão no lugar errado, estão precisando ser tratadas. Você se importa demais com o que não é importante para mim e se importa de menos com o que mais importa para mim. Foi isso que eu ouvi o Senhor me dizer. E Deus, gente, ele ama ver você bem-sucedida no seu trabalho, mas importa mais pro Senhor. O que ele mais vai amar no teu dia é ver você chegar em casa, tirar o crachá e preparar uma refeição e colocar na mesa para tua família comer. Isso é o que ele vai amar. É isso que coloca um sorriso no rosto de Deus. É entender que seu coração está no lugar certo. Que o seu coração está no lugar certo. É sobre aonde está o teu coração. O que motiva mais os teus dias. O que te impulsiona a levantar da cama. Qual é a prioridade da tua vida? Às vezes a gente fala tanto, a minha prioridade é a minha família. Minha prioridade é o meu marido, é o meu casamento, são os meus filhos. Mas as nossas atitudes não mostram isso, sabe? A gente está mais preocupado com o que é externo e público, com o que as pessoas estão vendo. Eu tô muito mais dedicada em fazer minha carreira dar certo do que fazer meu casamento dar certo. Do que fazer meus filhos crescerem de maneira saudável, com uma família bem estruturada, uma família em Deus. Eu estou muito mais preocupado com o que é público, com o que eu posso postar no Instagram, com o que as pessoas vão ver. Eu não quero ficar quietinha naquilo que ninguém está vendo dentro da minha casa, construindo o que realmente tem valor para Deus. Que é isso aqui. Então, quando eu comecei a entender que para o Senhor, o que importa é quando a live acaba, o que importa é quando eu fecho a porta da minha casa e entro aqui com a minha família, é isso que importa para Ele. Começou a ficar muito mais fácil e prazeroso estar longe daqui. Porque eu comecei a ver, meu Deus, era isso. Eu ainda sonhava, né, ao longo de 2024, eu ainda olhava para minha profissão assim com, meu Deus, como vai ficar? Mas eu te confesso que Deus me veio com um turbilhão de outros assuntos, de outras prioridades que eu até esqueci ao longo do ano que o que me fez começar a orar era a profissão. Até esqueci disso. Tão forte foi, né? E aí, quando essa raiz, os nossos alicerces, eles estão reconstruídos por Deus, estão bem firmados, estão bem colocados no lugar certo. Não, eu comecei a entender que realmente o que mais importa é o meu casamento, o que mais importa é a minha família, os meus filhos, a minha casa, o meu tempo de descanso, o tempo de mesa, o tempo em que todo mundo desliga a tela e conversa. O que importa para Deus é isso. Quando as nossas raízes estão bem estruturadinhas, Ele não tem problema nenhum em pegar e te dizer, filha, agora a tua plantinha, ela vai crescer, porque tem muita raiz para baixo.
Querida, caso contrário, vai acontecer o que acontecia comigo quando as raízes não existem, ou elas estão podres, machucadas, primeiro ventinho que tiver vai levar tua árvore embora. E é por isso que talvez a tua profissão não vai pra frente, tua vida pública não vai pra frente, não sei o que que você quer que vá pra frente na tua vida, tanto, 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 mas o que o Senhor quer que vá pra frente é o que realmente importa, são os teus alicerces. É onde o teu coração está colocado. Pelo que bate mais o teu coração. Pare de querer ser algo para os outros assistirem ou verem. E eu falo isso pra ti, tô falando pra mim de novo. Eu tô sendo construída ainda, gente. Nunca vai terminar esse processo, né? Mas quando as raízes elas vão pro lugar certo, o Senhor não tem problema nenhum em te dizer, vai. Agora tu tá pronta para dar frutos. Seja no teu ministério, seja no teu trabalho, seja onde tu for, porque tu carrega a mensagem certa agora. Porque agora o teu coração tá posicionado no lugar certo. Então agora vai. Agora eu faço questão de te expor. Porque tem a mensagem certa nos teus lábios agora, sabe? Então, gente, foi nessa viagem de descobrir a minha identidade em Deus e descobrir em Deus que a minha casa, o meu lar, servir a minha família, que hoje é o meu marido, era a parte mais importante, que quem merece a minha melhor versão é o Jonathan. Jonathan Costa, que tá aqui dentro desse quarto agora me esperando. Ele merece, gente, a minha melhor versão. Não são os meus pacientes. Não são vocês aqui, sabe? Não é. Às vezes é o teu filho que tá aí esperando você ir lá, perguntar como foi o dia, perguntar como foi a escola, orar com ele antes de dormir. É o teu marido que tá sentindo falta de uma comida fresca na mesa com tempo, que você olhe pra ele, que você pergunte como ele tá, que você sinta o coração dele e veja que ele não tá bem. Então, eu comecei a entender que é isso que o Senhor queria de mim. Ele precisava mexer nessa área, senão nunca viria nada pra fora. E aí, fazendo toda essa descoberta que foi longa, eu tô resumindo muito, 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 muito resumidamente aqui, mas foi longo. Eu espero que a gente tenha, eu e você aí, cafés pra conversar sobre isso. Pode me chamar, que eu amo café, tá? Descobrindo tudo isso, foi onde eu me reencontrei com a nutrição. Foi lindo, assim, o processo de me reencontrar com a minha profissão. E foi nos 45 do segundo tempo, porque eu falei pra vocês, eu até tinha me esquecido que esse era o meu assunto, o que me fez sair das redes sociais. Eu fui tomada por uma avalanche do Senhor me reposicionando como mulher, esposa, administradora do lar, futura mãe, que eu até esqueci. Mas quando tudo isso foi restabelecido em Deus, quando eu entendi quem eu sou, eu me reencontrei com a nutrição de uma maneira também diferente. Que quando a gente encontra a nossa identidade em Deus, a gente começa a enxergar tudo diferente, né? Tem um versículo que todo mundo conhece que diz assim: conhecereis a verdade, né? E ela vos libertará. Então você vai conhecer quem você é em Deus, você vai conhecer quem Ele é, a sua palavra, e você conhece você descobre a tua identidade. E isso te liberta, essa verdade te liberta de um monte de coisas que você fazia que estavam erradas, né? De várias visões que você tinha sobre o mundo que estava errada. Então, depois que eu descobri a minha identidade e que a minha casa merecia o meu melhor, não o mundo, eu encontrei de novo a nutrição. E por quê? Porque mudar as prioridades da nossa vida muda tudo, né? A partir do momento que eu entendo que a mesa da minha casa é mais importante para o Senhor do que a mesa do consultório, a partir do momento que eu entendo isso, que olhar nos olhos do meu marido é mais importante do que estar fazendo um vídeo aqui para vocês, um story, quando eu começo a mudar prioridades, tudo muda, gente. Tudo muda. E, inclusive, a maneira. Se eu começo a entender que eu preciso olhar melhor como eu tô servindo a minha casa, né? Tá. A melhor versão de mim tem que ser aqui dentro, meu Deus. Aí eu comecei a pensar nisso e vi que tava faltando um monte de coisa. Porque o Senhor vai te dizer que tá faltando, talvez, na organização, na limpeza da tua casa, que tá faltando na maneira como você abastece a tua família de alimentos, tá faltando necessidades emocionais do teu marido, do teu filho que não estão sendo supridos por causa da tua ausência, por causa do teu excesso de externo e pouco interno. Você vai começar a ver várias coisas que você estava pecando quando você descobre o que é uma mulher em Deus, quem você é em Deus, como é um casamento em Deus. E eu comecei a ver várias coisas que eu estava pecando. E ali eu encontrei a nutrição. Eu disse, Senhor, se nós, mulheres, entendermos que o nosso principal, a nossa principal missão é dentro de casa, a gente vai entender também que a mesa não é um lugar qualquer da nossa casa. Hoje em dia nós não temos mais mesas, né, gente? As prioridades
estão erradas. Então, a gente tem um estilo de vida totalmente atarefado, corrido, cheio de compromissos, muito mais fora de casa do que dentro. A gente tem muita coisa para fazer. E a mesa da nossa casa foi substituída pelo sofá, pela cama. A mesa foi substituída pelo banco do carro, onde eu dou comida para os meus filhos enquanto a gente está indo para um outro lugar. A mesa foi substituída por fast food delivery, que a gente come ali com aquela embalagem na mão mesmo, mas ninguém senta mais na mesa. E a mesa é um lugar que não é só sobre servir comida. É sobre olhar nos olhos da minha família e conversar, sem tela, sem distração. E eu comecei a dizer, sim, Senhor, é verdade, a mesa está perdida. E quando eu falo de mesa perdida, eu estou falando de saúde perdida. Porque, como eu acabei de dizer para vocês, se eu como no carro, se eu como fast food delivery, se eu quero comida prática, rápida, eu vou comer o quê? Saudável que não é, né? E ali, depois de ter passado por todo esse processo, eu encontrei de novo a minha profissão. O Senhor disse, é isso. Tu entendeu, agora tu entendeu. Agora sim tu entendeu. É essa a mensagem que eu quero que tu leve, filha. É essa a mensagem que eu quero que tu leve. Aonde foi que nós nos perdemos, mulheres, na administração da nossa casa, de achar que tá tudo bem a gente ficar comendo pacotinho congelado porque a vida tá corrida, porque eu trabalho muito, porque eu tenho muita ocupação, porque eu e meu marido trabalhamos demais e porque, gente, além de perder o tempo de mesa com a minha família está sendo servida de doença todos os dias. Eu coloco na mão do meu filho doença para ele comer. Desculpa eu ser tão sincera, mas eu, ano passado, trabalhei o ano inteiro numa instituição de câncer infantil em Itajaí, na minha cidade. E o que eu mais dizia para os pais é: por que vocês acham que a gente está com um índice tão alto de oncologia infantil? Por quê? Porque nunca se comeu o que a gente come, nunca se viveu o estilo de vida que a gente vive, e nós estamos servindo isso para os nossos filhos por causa da correria. Porque nós estamos mais preocupadas com o externo do que o interno. Que o nosso coração está no lugar errado. Nosso coração não está batendo pela coisa certa. A gente se perdeu, a gente se distraiu. Lembra lá do início da live que eu falei de distração? A gente se distraiu. A gente se compara com os outros, sai correndo atrás de algo que nem é aquilo que é pra gente viver. Então, eu comecei a entender que eu tinha achado de novo a nutrição no meio disso. No meio de um coração posicionado no lugar certo. Foi aí que surgiu, num secreto, um tempo de oração com Deus. O Senhor me deu a frase que você viu lá no meu perfil. Corações em casa, saúde na mesa. Quando eu entendo que a minha casa merece a minha melhor versão, que o lugar onde eu tenho que dedicar meu maior tempo, meu maior esforço é a minha casa. Quando eu entendo isso, vai ter saúde servida na mesa também. Muitas coisas vão mudar, mas entre elas vai mudar a alimentação da minha família. Vai mudar. Porque alguém tem que se preocupar em servir saúde na mesa, preservar a minha saúde, do meu marido, dos meus filhos. Gente, eu, como uma mulher, sou uma mulher como você, que tenho a minha profissão, eu não parei de trabalhar ao ano de 2024, né? Só saí da rede social. Eu sei quais são as pedras no nosso sapato. Correria, né? Cansaço, a gente quer mais praticidade na hora de comer quando a gente chega cansado em casa, muitas vezes tem outros compromissos que nem é o trabalho. Eu sei de tudo isso, né? E tem estratégias, é isso que eu quero falar com vocês, tem estratégias para a gente tornar a alimentação da família mais prática. Mas nada do que eu fale aqui a partir de agora, né, ao longo do ano para vocês, nada disso vai funcionar se o seu coração não estiver dentro de casa. Se o meu coração não está posicionado no lugar certo, que é a minha casa, a saúde da minha família, aquilo que a gente come, também vai importar, né? Entre as várias coisas que a gente tem para se preocupar dentro de casa, como eu estava falando. A limpeza, a organização, a agenda, a rotina da família, as necessidades emocionais de quem mora comigo, né? Preciso ser uma ajudadora do meu marido, preciso ser a mãe que os meus filhos precisam. Eu também preciso prestar atenção no que a minha família está comendo, né? E muitas vezes sou eu que sirvo na mesa, né? Então, o meu objetivo em 2025, agora, né, apontando para esse ano, é te ajudar a priorizar novamente a sua família e a saúde da sua família, né? Porque ser uma boa administradora do tesouro que Deus colocou na tua mão, que é a tua família, não é nada além disso. O tesouro que Deus deu a mim, deu a você, é a nossa família, é a nossa casa, né? Ser uma boa administradora disso envolve cuidar daquilo que a tua família come. E os olhos do Senhor estão atentos à maneira como a gente administra os talentos, os tesouros que Ele nos dá. Então, o meu papel ao longo desse ano é isso, é te ajudar a devolver saúde para sua mesa, né? E é importante que para isso funcionar, o seu coração esteja dentro da sua casa, do seu lar.
Então a gente vai aprender juntas várias coisas, né? Mas uma nutrição bem familiar mesmo. Essa é a ideia desse ano, né? Daqui para frente. É uma nutrição bem familiar. Então eu já, ao longo desses anos de formada aí, né? Eu já, que está indo para 4, eu já trabalhei uma época, no início ali, né? Só com crianças. Então, a minha pós-graduação, né? É em autismo, TDAH e síndrome de Down, nutrição aplicada a isso. Depois eu trabalhei como terapeuta alimentar, e também na linha da criança, né? Eu trabalhava com crianças extremamente seletivas ou com dificuldades alimentares, né? Que não comem, criança que não come. Então eu fazia com elas a parte lúdica, né? Eu não atendia de jaleco, eu atendia daquele pijaminha cirúrgico. Nós íamos para o tablado, lá o consultório tinha uma cozinha, e a gente brincava com a comida, a gente brincava de cozinhar, a gente trazia todo um contexto lúdico para a mesa, para a hora da refeição, e aquela criança passava a se alimentar melhor, né? Incluir alimentos que ela não comia. Então, trabalhei uma época só com isso aí, sendo terapeuta alimentar. Depois, eu foquei bastante na questão do diabetes, porque, para quem não sabe, né, eu sou diabética tipo 1 a 17 anos. Então, a alimentação, cuidado com a alimentação já me acompanha há muito tempo. E no fim, né, nesse último ano de trabalho, eu atendi todas as faixas etárias, até porque o diabetes abre muito, né, não só para crianças, mas para adultos também. Então, hoje eu entendo que é tempo de falar para você, mulher. Hoje é tempo disso, chegou esse tempo. De te dizer que o nosso coração precisa voltar para os lugares onde realmente importam, que é o Senhor e a nossa casa. Esses são os lugares que realmente importam. Sucesso está aí. E cuidar disso, cuidar da tua família, envolve cuidar da alimentação. Então, nós vamos trabalhar sobre uma nutrição familiar. Eu quero te ensinar a cuidar da sua alimentação, dos seus filhos e do seu marido. E de quem mais mora com você, né? Então, a ideia é que nós aprendamos juntas a fazer compras, aí no mercado, quais produtos a gente tem que escolher, como ler rótulos, que informações eu preciso procurar quando eu estou no mercado, como escolher o melhor produto, foi mais ou menos o que eu já botei nos stories dessa semana para vocês, né? Cozinhar, né? Alguém vai ter que ir pro fogão, porque alimentação saudável e comida de pacote não conversam. São duas coisas incompatíveis, né? Então, eu sempre digo lá no consultório, se você quer alinhar a tua saúde, se você quer um novo estilo de vida, você vai ter que ir pro fogão. Alguém vai ter que ir pro fogão. Porque comer comida de pacote, comer delivery fast food, a gente já sabe onde vai dar o final da história. Então, por isso que eu te digo, se o teu coração não estiver dentro de casa, não adianta eu falar tudo isso pra você. Não vai acontecer. Vai ser preciso decisão, minha e sua, decisão pela nossa casa, pela nossa saúde, esforço e prioridades bem ajustadas na tua vida. Quais são as tuas prioridades? Essa é a pergunta. A saúde sua e da sua família vai funcionar. Então, eu vou te ensinar a fazer compras, cozinhar, ideias de receita, tanto para almoço, jantar, lanche, café da manhã, o que que tem que servir na mesa, Letícia, na hora de um almoço. Não sei se eu estou servindo tudo que precisa, se eu estou servindo além da conta, como que monta o prato, né? Quantidades, vou te ensinar também. Organização, que é algo fundamental para que a alimentação saudável funcione, né? Necessária a organização, tanto de compras, ir ao mercado, ter o dia de ir ao mercado, o dia de ir na feira, quanto ter o dia que você vai cortar, picar, congelar, preparar. Hoje e ontem, vocês viram que fui para compra, né? Foi o dia de fazer isso já. Então, a mãe disse aqui que a voz está oscilando. Gente, eu vou terminar assim, tá? Em nome de Jesus. Vocês vão ouvir o que tem que ouvir. Senhor, ajuda. E ontem eu cheguei, daí já coloquei o frango a descongelar. Hoje eu cozinhei 4 quilos de frango, desfiei tudo e já congelei tudo em pacotinhos para usar ao longo do mês. Que faz o teu mês funcionar, tua semana funcionar, tudo funcionar. Então, às vezes, você vai dedicar ali alguns dias na cozinha, né? Depois das compras, mas você vai ganhar um mês. E, principalmente, tua família vai ter saúde servida na mesa. Essa é a pergunta hoje. Como é que tá o tempo de mesa na tua casa? Vocês estão sentando na mesa? Família inteira, sem distração? Olho no olho? Vocês estão sendo servidos de saúde na mesa? Como é que tá, mulher? Está conseguindo servir saúde? Ou a correria tá te engolindo? Então vamos aprender a fazer isso funcionar? Eu sei que nem sempre dá pra gente ficar ali na boca do fogão, porque eu também não consigo sempre. Mas o que que a gente pode fazer para funcionar uma alimentação saudável mesmo quando não der? Tem como, né? Tem como até economizar tempo, às vezes, ali na cozinha, pra estar assistindo filme com os teus filhos, pra estar passeando com teu marido. Tem como otimizar o tempo na cozinha, mas é preciso que você dedique tempo ali. Isso é fato, tá? Te ajudar também ao longo desse ano com
as crianças, se você tem filhos, né, que moram com você, Letícia, daí entra sempre, mas você não é mãe, quando você for mãe, você vai saber. Eu creio que vocês têm completa razão quando me dizem isso, que vão ter várias e várias e várias coisas que eu só vou entender quando eu tiver meu filho. E amém por isso. A vida é feita de ciclos, de processos, e vai chegar esse ciclo, esse tempo, esse processo na minha vida. Mas, enquanto isso, né, trabalhei muito tempo com crianças, né? Só com crianças. Então, estudei muito isso também. E vou te ensinar também a trazer o pai ali, ó, torcendo para filhos. Vou te ensinar como mudar o paladar das crianças, Letícia. Não quer comer fruta, não quer comer legume, não quer comer verdura? Tá. Mas o que que ela tem acesso nos armários de casa, né? Entre o chocolate e uma banana, qualquer criança quer chocolate. Então, essas coisinhas eu vou te lembrar, né? Que você é responsável por aquilo que entra na sua casa e também te ajudar a trazer de volta, a resgatar esse paladar que às vezes foi perdido ou nunca foi construído, né? Como as crianças, elas lidam muito bem com o lúdico, para tudo. Elas aprendem com ludicidade na escola. Né? Aquilo que envolve brincadeira, fantasia, elas aprendem assim, e elas aprendem a comer também assim. Por que que a gente é um tabu envolver comida com brincadeira? Não, a criança aprende a comer assim, né? Envolver o filho nas compras, no preparo, na lavagem do hortifruti, guardar na geladeira. Vamos escolher uma receita do fulano. Hoje vai ser, gente, hoje nós vamos comer a receita do fulano. Então, tudo tem um jeitinho da gente ir trazendo a criança para mais perto da mesa dos alimentos saudáveis. E também maridos que não querem entrar na linha. Esse é um assunto polêmico. Graças a Deus, hoje o cabeça dessa casa, ele tá alinhado comigo nesse propósito. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nós viemos de casas completamente diferentes, realidades completamente diferentes, hábitos alimentares completamente diferentes, né? Então, eu fui uma pessoa que desde 7 anos, quando descobri diabetes, tive que mudar tudo na minha vida. Ele não, né? E casou com uma nutricionista. Olha só. Então, mas ele tem sido um baita parceiro. Mas também tem como, mulher, a gente mostrar para o nosso marido, porque o que que eles querem? Eles querem comer comida boa, saborosa. E eu não sei vocês, mas eu também, né? Então, como a gente ganha o paladar de maridos? Lembrando eles, né, e mostrando para eles, quando eu sirvo na mesa, algo que é saudável e é bom. É assim que eu ganhei o meu e eu vou ensinar vocês a gente fazer isso devagarinho também, né? Então, limpar o excesso de besteira, porque quando a gente come muita besteira, eu nunca vou conseguir gostar de saudável, é impossível. O paladar vicia na besteira. Então, diminui as besteiras e começa a mostrar para sua família inteira que comer saudável também pode ser bom. Por quê? Porque vai ter uma mulher se dedicando para isso. Né? Meu marido ama cozinhar, tá, gente? Ele cozinha muito também nessa casa. Geralmente, aos finais de semana, fogão é com ele. Mas aí a família já está alinhada nesse novo estilo de vida saudável, né? Mas precisou começar por mim, de mostrar que, olha, esse muffin de frango que eu fiz aqui pra você é uma delícia. E ele provou e gostou. Olha, amor, ele não comia berinjela de jeito nenhum. Hoje em dia, quando eu faço a minha berinjelinha ali do meu jeito que eu vou ensinar vocês, ele ama. Ele celebra que ele vê a berinjela na mesa. Então, assim, tem jeitos, tem formas de nós trazermos de novo saúde à mesa, tá, gente? É isso que eu queria dizer pra você. Não sirva doença na mesa da sua família. Não coma a doença. Às vezes a gente fica assim, é só um chocolate. Sim, gente, não tem problema exceções na nossa vida. Mas quando é todos os dias, você precisa entender que você está cultivando alguma coisa aí na tua saúde. E essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar. Não é nos primeiros anos de vida, não são nos 20 e nos 30. Geralmente é dos 45 para frente, né? Só que a conta chega. E quanto mais você gastar, mais alta ela vai estar. Então, cuide do seu templo. Cuide daquilo que Deus te deu, que é a sua vida, que é o seu corpo. Cuide. Cuide. Peça ajuda para isso. É possível. Se eu posso te dar um conselho, eu te convido a voltar para o teu Pai, para o Senhor. Depois dessa live, durante essa semana, quando você puder, e deixa Ele te trazer respostas a respeito da sua identidade, sabe? Pergunte para Ele assim: Senhor, a minha identidade está alinhada com o teu coração? Eu, como mulher, administradora do meu lar, guardiã da saúde da minha família, eu tenho correspondido ao que o Senhor espera de mim? Eu tenho sido quem o Senhor espera de mim dentro da minha casa? As minhas prioridades na vida, elas estão bem alinhadas? É isso que o Senhor espera de mim? Aonde eu posso melhorar? E experimente ouvir o Senhor te responder, que Ele vai te responder. E esteja disposta, assim como eu precisei descer a casa do oleiro e ser destruída para ser reconstruída, esteja disposta
se ele te confrontar com uma verdade, com uma palavra, e você se vê envergonhada, se deixe ser vencida pela palavra de Deus, porque não existe melhor versão hoje minha do que a minha identidade restaurada em Deus, de que eu preciso ser, antes de ser qualquer coisa nesse mundo, eu preciso ser Letícia filha, Letícia mulher, Letícia esposa do Jonathan, Letícia mãe dos meus filhos. Depois eu sou qualquer outra coisa. Depois. Depois. Eu quero ser, serei, mas é depois. É uma questão de prioridades. Então, deixe o Senhor te alinhar de novo a respeito das suas prioridades. É isso que eu oro em nome de Jesus sobre você e deixo como conselho. Eu espero que a gente se veja muito em 2025 com esse propósito. Corações em casa, saúde na mesa. Então, que seu coração venha para esse lugar junto comigo, junto com o meu, tá bom?